E se eu te dissesse que a Bíblia não só fala sobre prosperidade, como revela princípios claros e práticos para alcançá-la? E se eu te provasse que esses mesmos princípios foram estudados por Napoleon Hill, autor do livro Quem Pensa, Enriquece, ao analisar a vida dos homens mais bem-sucedidos da história? A verdade é que muitos falam sobre fé, mas poucos compreendem como usá-la como força ativa para construir riquezas legítimas e duradouras. Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos da sua vida entrevistando os maiores milionários de sua época. Ele identificou um padrão de comportamento e pensamento. E o mais impressionante, esse padrão tem raízes nos ensinamentos bíblicos. Versículos como: assim como um homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Mostram que a transformação financeira começa na mente. A Bíblia ensina que nossos pensamentos moldam nossa realidade, e Hill traduziu isso para o campo do desenvolvimento pessoal e financeiro. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda carrega crenças distorcidas sobre dinheiro. Muitos foram ensinados que desejar riqueza é errado, ou que os ricos são todos gananciosos. Mas a Bíblia não condena a riqueza. O que ela condena é a ganância, a avareza, o amor ao dinheiro acima de tudo. Quando colocamos o dinheiro como servo e não como senhor, ele se torna uma ferramenta para o bem, para o crescimento, para servir a um propósito maior. Jesus ensinou que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Isso não é um ataque à riqueza, mas um chamado para o alinhamento entre valores espirituais e materiais. A prosperidade bíblica é completa. Ela abrange a mente, o corpo, o espírito e as finanças. Em Deuteronômio 8:18 está escrito: antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirires riquezas. Isso mostra que há uma autorização divina para prosperar, desde que estejamos alinhados com a fonte. Hill falava sobre propósito definido, disciplina, fé, iniciativa, persistência e a importância de dominar seus pensamentos. Esses princípios ecoam nas Escrituras. A parábola dos talentos, Mateus 25, é uma das maiores provas de que Deus espera que administremos bem nossos recursos, que multipliquemos o que recebemos e que sejamos produtivos. O servo que enterra o talento é repreendido, enquanto os que multiplicam são recompensados. Outro ponto fundamental é a visão. Em Provérbios 29:18 lemos: onde não há visão, o povo perece. Hill dizia que sem um propósito claro, não há progresso. Pessoas ricas em espírito e em finanças são aquelas que possuem um objetivo definido, que sabem o que querem e trabalham todos os dias com um plano para alcançar isso. Não vivem apenas pelo dinheiro, mas por um ideal que os move. A gratidão é outra chave espiritual e prática. Filipenses 4:6 ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas a apresentarmos nossos pedidos a Deus com oração e ações de graças. Napoleon Hill defendia que um coração grato atrai abundância. A energia da gratidão muda nossa frequência, nos torna mais conscientes das oportunidades e mais preparados para recebê-las. Outro ensinamento poderoso vem de Salmos 1:3. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Hill destacava a importância do hábito. Aqueles que constroem rotinas alinhadas com seus objetivos inevitavelmente colhem frutos. Prosperar não é um evento isolado. É o resultado de uma sequência de decisões sábias e consistentes. Precisamos também falar sobre o ambiente. A Bíblia diz em Provérbios 13:20 que quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá aflição. Hill chamava isso de o poder da mente mestra. Ele ensinava que devemos nos cercar de pessoas que compartilham nossos valores e que nos impulsionam ao crescimento. A pobreza muitas vezes se perpetua porque as pessoas se cercam de quem reforça a escassez. Outro princípio central é a persistência. Gálatas 6:9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Napoleon Hill ensinava que a persistência
é uma das qualidades mais importantes de quem enriquece. Aqueles que desistem diante das dificuldades não chegam ao destino. Já os que insistem, mesmo em meio aos vales, colhem a recompensa. A fé também não pode ser ignorada. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hill afirmava que tudo começa na imaginação, que o desejo ardente alimentado pela fé se transforma em realidade. Ele ensinava que devemos ver a riqueza com os olhos da mente antes de ela se manifestar no mundo físico. Agora é o momento de perguntar a si mesmo: como você tem alimentado a sua mente? Você vive como alguém que espera o pior ou como alguém que confia no melhor? Você reclama da falta ou agradece pelo que já tem? Suas palavras estão moldando um futuro de abundância ou reforçando um presente de escassez? A Bíblia nos convida à renovação da mente em Romanos 12:2. Napoleon Hill reforça essa verdade quando diz que ninguém pode prosperar com uma mente cheia de dúvidas e medo. É necessário reprogramar o pensamento. Trocar o medo pela fé. Trocar a dúvida pela decisão. Trocar a pressa pela constância. Ao aplicar esses princípios, você não apenas muda sua condição financeira, você transforma sua identidade. Passa a agir como um canal de bênçãos, como alguém que multiplica talentos, que inspira outros, que deixa um legado. Prosperidade, segundo Hill e segundo as Escrituras, é servir com excelência, liderar com propósito e viver com integridade. Se você chegou até aqui, isso mostra que está pronto para uma nova jornada. Comente aqui embaixo: minha mente é fértil, minha fé é ativa e minha colheita será abundante. Essa declaração é o primeiro passo para a mudança. Napoleon Hill acreditava que tudo começa com uma decisão. Hoje, você pode escolher viver pela fé e não pela escassez. Você pode escolher os princípios eternos em vez da pressa do mundo. E essa escolha, com o tempo, constrói fortunas verdadeiras. Você já percebeu como algumas pessoas parecem andar em círculos, mesmo sendo esforçadas? Elas trabalham duro, têm boa vontade, mas não saem do lugar. A verdade é que esforço sem direção é como remar sem saber para onde se está indo. É por isso que Napoleon Hill afirmou que a clareza de propósito é o ponto de partida de toda a realização. Em sua obra Quem Pensa Enriquece, ele destaca que todas as pessoas verdadeiramente bem-sucedidas que estudou tinham uma coisa em comum: sabiam exatamente o que queriam. Bíblia confirma essa verdade em Provérbios 19:21, onde está escrito que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Isso mostra que não basta ter ideias, desejos ou vontades. O que gera movimento real na direção da prosperidade é um propósito alinhado com princípios maiores que apenas o interesse pessoal. Napoleon Hill observou que aqueles que possuem um propósito definido desenvolvem uma força interna que os impulsiona, mesmo diante dos maiores obstáculos. Eles não são guiados pelo que os outros esperam, mas por uma visão clara que arde dentro deles. A clareza de propósito tem o poder de canalizar toda a energia mental, emocional e espiritual de uma pessoa em uma direção coerente. E é justamente essa coerência que gera resultados extraordinários. Hill dizia que o primeiro passo rumo à riqueza verdadeira era transformar um desejo vago em uma meta clara. E mais do que isso, essa meta precisa ser específica, mensurável e sustentada por um plano de ação, ainda que esse plano precise ser ajustado com o tempo. Muitas pessoas vivem desejando enriquecer, mas poucas definem com clareza quanto querem ganhar, por que querem esse dinheiro e o que estão dispostas a fazer para alcançá-lo. Essa falta de definição é o que mantém tantas pessoas na estagnação. Bíblia ensina que quando o propósito está alinhado com os valores de Deus, a caminhada passa a ser sustentada por algo que não se abala com as circunstâncias. Quando você estabelece um propósito que transcende o ego, que visa servir, contribuir, criar algo maior que você mesmo, você ativa uma força espiritual que impulsiona seu progresso. É por isso que Jesus disse em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma afirmação clara de que o propósito certo atrai os recursos certos.
Napoleon Hill viu isso em todos os grandes realizadores que estudou. Eles não estavam apenas correndo atrás de dinheiro. Estavam comprometidos com uma missão, uma ideia, um impacto. O dinheiro era consequência natural de um propósito bem definido e consistentemente perseguido. Essa é uma das maiores chaves da verdadeira prosperidade. Ter um propósito definido significa acordar todos os dias com clareza. Significa saber o que fazer e, mais importante, saber por que fazer. Significa agir com intenção. Quando você vive com propósito, as distrações perdem força. As dúvidas diminuem. O medo cede lugar à coragem. Porque você não está apenas sobrevivendo. Você está construindo. Você está indo a algum lugar. Isso te dá direção, e isso atrai oportunidades compatíveis com a sua visão. E mais, um propósito definido precisa estar ancorado em princípios sólidos. Hill ensinava que a integridade, a persistência, a fé e o amor ao próximo são indispensáveis na jornada da realização. Isso está em perfeita harmonia com os ensinamentos bíblicos. O Salmo 1, por exemplo, descreve o homem que medita na lei do Senhor dia e noite como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Esse homem é constante porque está firmemente enraizado. O mesmo acontece com quem vive de acordo com um propósito bem estabelecido. Se você ainda não tem clareza de qual é o seu propósito, comece olhando para dentro. Pergunte-se o que você ama fazer, o que você faz com facilidade e excelência. Que tipo de impacto você gostaria de deixar no mundo? Depois, alinhe isso com os princípios bíblicos. Ore, medite, peça direção. Propósito não é apenas o que você quer, é também o que Deus quer fazer através de você. E quando há alinhamento entre esses dois desejos, a prosperidade se torna inevitável. Muitos passam a vida tentando encontrar a fórmula secreta da riqueza. Mas não existe fórmula mágica. Existe direção, existe intenção, existe propósito. E quando esse propósito é definido e sustentado pela fé, pela ação disciplinada e pela obediência a princípios eternos, os frutos aparecem. A riqueza que permanece nasce de uma mente focada e de um coração entregue. Isso significa saber para onde você está indo e por que está indo. E isso só é possível quando o seu propósito é maior do que a sua ambição. Por isso, se hoje você ainda se sente perdido, sem clareza, comece por aí. Escreva sua meta, defina seu porquê e comprometa-se com esse propósito todos os dias. Porque, como disse Napoleon Hill, sem um propósito definido, não há base firme sobre a qual construir qualquer coisa duradoura. Agora me diga nos comentários se essa parte falou com você. Escreva: a partir de hoje, vivo com propósito. Porque quem vive com propósito vive com direção, com fé e com poder de realização. Ao longo de sua obra, Quem Pensa Enriquece, Napoleon Hill revela que a riqueza verdadeira está ligada à utilidade, ao serviço e à capacidade de contribuir com a vida dos outros. Ele deixa claro que ninguém enriquece isoladamente e que o dinheiro é um reflexo direto do valor que se entrega ao mundo. Esse princípio se conecta perfeitamente com a sabedoria de Provérbios 11:25, onde está escrito que a alma generosa prosperará. Essa não é apenas uma promessa espiritual, é também uma lei universal. Quem abençoa será abençoado. Hill observou que os homens e mulheres mais prósperos que entrevistou tinham uma característica em comum. Todos eles exerciam generosidade prática. Isso não quer dizer que entregavam tudo o que tinham, mas que cultivavam uma disposição sincera de compartilhar o que sabiam, o que possuíam e o que conquistavam. Eles entendiam que a vida é um ciclo de troca e que quanto mais você oferece valor, mais valor retorna para você. Muitas vezes, as pessoas acham que só podem ser generosas quando tiverem muito, mas a verdade é exatamente o contrário. É a generosidade que prepara o terreno para a abundância. Quando você é capaz de ser generoso mesmo nos tempos de escassez, está demonstrando uma fé ativa e poderosa. Essa fé comunica ao universo e a si mesmo que você confia na provisão. Essa atitude cria uma nova atmosfera mental que rompe o ciclo da falta. Ser generoso não se limita ao dinheiro. É possível ser generoso com o tempo, com os conhecimentos, com a atenção e com os recursos disponíveis.
A generosidade é uma disposição interior que se manifesta de várias formas, e quando ela se torna um hábito, transforma completamente a relação com a riqueza. Ao invés de ver o dinheiro como um fim, você passa a enxergá-lo como um meio de expandir o bem que você já é. Napoleon Hill mostra que a generosidade está ligada ao princípio de criar valor genuíno para outras pessoas. Em outras palavras, ser útil. Ele dizia que quem quiser conquistar grandes fortunas deve começar oferecendo mais do que recebe. Isso cria uma reputação, estabelece credibilidade e constrói um campo magnético de prosperidade ao redor de quem pratica. Quem vive para servir acaba sendo servido pela própria vida. A Bíblia reforça que há uma conexão direta entre generosidade e prosperidade. Em Lucas 6,38 lemos: Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Essa linguagem é extremamente concreta. Ela afirma que o ato de dar inicia um movimento que retorna com intensidade. Napoleon Hill traduziu isso como o princípio da ação e reação. Tudo o que você coloca no mundo retorna multiplicado. E essa verdade é tão imutável quanto a gravidade. Quando a generosidade se torna um estilo de vida, os resultados se tornam visíveis em todas as áreas. Pessoas generosas atraem boas conexões, abrem portas, inspiram confiança e caminham com mais paz. Não se trata de caridade ocasional, mas de viver com um coração disposto. A alma generosa prospera porque está em harmonia com os princípios eternos. Outro ponto essencial ensinado por Hill é o poder de dominar as emoções. Em Quem Pensa Enriquece, ele alerta que emoções desgovernadas destroem grandes planos. Muitas pessoas têm ideias brilhantes, mas não conseguem sustentar a execução, porque são arrastadas pelas emoções. A Bíblia já havia nos ensinado essa verdade em Provérbios 16:32, ao dizer que melhor é o que controla o seu espírito do que o que conquista uma cidade. O domínio próprio é uma das maiores virtudes que alguém pode cultivar na busca pela prosperidade. Napoleon Hill observou que os homens mais bem-sucedidos que conheceu eram extremamente equilibrados emocionalmente. Eles sabiam que raiva, medo, inveja e impulsividade eram inimigos silenciosos da riqueza. Esses sentimentos sabotam decisões, rompem relacionamentos, afastam oportunidades e alimentam o caos interno. Por isso, ele ensinava a importância de desenvolver a inteligência emocional como parte do plano de vida. Isso começa com a capacidade de reconhecer os próprios sentimentos e não permitir que eles tomem o controle. Quando alguém é guiado por emoções negativas, perde o foco, destrói pontes e abre mão do propósito. Por outro lado, quem aprende a controlar seu espírito permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que venceram não pela força física, mas pelo domínio do próprio espírito. José do Egito, por exemplo, foi traído, vendido como escravo e preso injustamente, mas jamais se deixou dominar pela amargura. Seu autocontrole o levou ao cargo de maior autoridade do Egito depois do faraó. Esse é um exemplo real de como o domínio emocional abre portas maiores do que qualquer reação impulsiva jamais abriria. Napoleon Hill também alertava que as emoções negativas produzem vibrações destrutivas que impedem a manifestação da riqueza. Ele acreditava que pensamentos carregados de ódio, ressentimento ou desespero contaminam a mente subconsciente e anulam o poder criador que ela possui. Isso não é apenas filosofia, é psicologia prática. A mente humana opera melhor quando está em estado de paz, clareza e entusiasmo. Emoções negativas perturbam essa harmonia e fazem com que a pessoa perca sua força interior. Por isso, um dos exercícios mais poderosos é a prática diária da vigilância emocional. Comece o dia com uma intenção clara. Use afirmações positivas. Ore, medite e esteja atento aos gatilhos que despertam emoções destrutivas. Lembre-se do que Hill disse: pensamentos são coisas, e todo pensamento gera uma emoção correspondente. Se você quer criar uma vida de prosperidade, precisa semear pensamentos de paz, confiança e gratidão. O autocontrole também está diretamente ligado à disciplina. Muitas pessoas fracassam financeiramente porque não conseguem dominar seus impulsos.
gastam o que não têm, tomam decisões precipitadas, se deixam levar por modismos ou abandonam seus projetos na primeira dificuldade. Hill dizia que disciplina é o elo entre o pensamento e o resultado. E isso exige domínio, exige comando da própria vontade, exige maturidade emocional. A boa notícia é que isso pode ser desenvolvido. Ninguém nasce pronto, mas todos têm potencial de se tornar senhores de si mesmos. E isso não é apenas importante, é indispensável para quem deseja construir fortunas verdadeiras. Riqueza duradoura não se cria na base da emoção descontrolada. Ela nasce do equilíbrio entre razão, fé e ação contínua. Assim como o generoso prospera por viver em harmonia com o princípio da doação. Aquele que domina suas emoções prospera por não desperdiçar energia. Ambos entendem que riqueza é mais do que possuir. É ser, é expressar, é conduzir-se com sabedoria diante da vida. E você? Tem dominado suas emoções ou tem sido dominado por elas? Tem vivido com generosidade ou com medo de faltar? Essas são questões que Napoleon Hill faria a qualquer um que desejasse prosperar verdadeiramente. Porque a mente precisa de direção, o coração precisa de propósito e a alma precisa de liberdade. Se esse conteúdo falou com você, escreva nos comentários: eu sou senhor de mim e canal de prosperidade. Porque a mudança começa quando você decide viver não pela reação, mas pela convicção. O próximo passo na jornada da prosperidade segundo Napoleon Hill e as Escrituras está em entender que a verdadeira riqueza nunca deve ser o objetivo final. Hill deixou isso claro ao afirmar que o dinheiro é um subproduto do valor gerado, não a motivação principal. Esse conceito é profundamente alinhado com o ensinamento de Jesus em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esta passagem nos mostra que quando o foco está no certo, tudo o mais é providenciado como consequência natural. Napoleon Hill ensinava que toda realização começa com um propósito definido, mas o propósito precisa estar enraizado em servir, criar valor e contribuir com algo maior do que o próprio ego. Aqueles que colocam o dinheiro como objetivo central acabam por se perder no caminho, pois estão perseguindo uma meta volátil e frágil. A missão deve vir antes da ambição, porque é ela que sustenta a constância e a integridade mesmo diante das dificuldades. Quando o coração está voltado para o reino, isto é, para os princípios eternos de justiça, amor ao próximo, responsabilidade e verdade, a prosperidade torna-se um reflexo natural desse alinhamento. Hill insistia que a mente que serve se torna rica não apenas financeiramente, mas em sabedoria, conexões e oportunidades. A riqueza é o que segue quem caminha com intenção correta e firmeza moral. A chave, portanto, não está em correr atrás do dinheiro, mas em se tornar uma pessoa de valor. Ao fazê-lo, o dinheiro passa a ser atraído pela sua competência, integridade e disposição de servir. Esta é uma mudança radical de mentalidade. Sair da busca e entrar na manifestação. Como afirma a Escritura, todas as outras coisas são acrescentadas, porque a base está segura. Hill alertava que o desejo ardente de enriquecer precisa estar alinhado com uma visão que transcenda os interesses pessoais. Desejos guiados apenas pela ganância geram frustração, enquanto desejos guiados por um senso de missão geram realização. O dinheiro que vem por vias tortas ou motivações corrompidas nunca permanece, pois não está sustentado por fundamentos sólidos. A construção verdadeira é aquela feita sobre a rocha dos valores eternos. Agora, para que esse processo de transformação mental e espiritual se concretize, é necessário agir. E aqui entra o segundo ponto essencial: coragem para agir mesmo, sem garantias. O versículo de Josué 1:9 ecoa como um comando direto: sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Essa orientação não se aplica apenas ao campo espiritual, mas também à vida prática financeira e profissional. Hill identificou que um dos traços mais marcantes dos homens e mulheres bem-sucedidos que estudou é a capacidade de agir mesmo quando tudo é incerto. Eles não esperam as condições perfeitas, eles criam as condições através da ação.
A coragem, segundo Hill, é uma das qualidades mais escassas e valiosas no caminho da prosperidade. E é essa coragem que separa os que realizam dos que apenas sonham. Na prática, agir com coragem significa iniciar aquele projeto mesmo sem todos os recursos. Significa investir em si mesmo quando o retorno não é garantido. Significa dizer sim a uma oportunidade mesmo que o medo esteja presente. A diferença entre os que alcançam a riqueza e os que permanecem na estagnação não está apenas no conhecimento, mas na disposição de se mover. Josué, ao ser escolhido para liderar o povo de Israel à terra prometida, não tinha todas as respostas. Mas ele tinha um princípio: coragem fundamentada em fé. E essa é a mesma coragem que Hill identifica como essencial em quem pensa enriquece. A ação precede o resultado. Quem espera ter certeza absoluta antes de agir, nunca sai do lugar. O medo é natural, mas não pode ser soberano. Hill também ensinava que a indecisão é uma das principais causas do fracasso. Pessoas indecisas vivem em ciclos de estagnação, porque cada oportunidade exige uma resposta imediata. A decisão precisa ser firme, baseada na visão e sustentada pela fé. A coragem não é a ausência do medo, mas a escolha de seguir em frente apesar dele. Essa é a essência do progresso. A história está cheia de exemplos de homens e mulheres que mudaram sua realidade porque agiram com coragem em tempos de incerteza. Em contextos adversos, decidiram investir, empreender, servir e construir. E como resultado, a prosperidade veio. O medo nunca pode ser o conselheiro principal. Como diz o versículo, é a coragem que deve liderar. Portanto, para criar fortunas de forma duradoura, é essencial buscar primeiro os princípios eternos e agir com coragem. Hill e as Escrituras concordam. O verdadeiro sucesso pertence àqueles que sabem por que fazem o que fazem e que se recusam a parar diante das incertezas. Riqueza é o resultado de missão com coragem. Ao entender esses dois princípios, você está muito mais preparado para aplicar os ensinamentos de Napoleon Hill e da palavra em sua jornada de prosperidade. Que seu foco esteja na missão e sua ação na coragem. O restante virá como promessas cumpridas. Nos próximos tópicos, vamos explorar como a disciplina, o ambiente e o poder da palavra moldam seu destino financeiro e espiritual. A busca pela prosperidade, segundo a filosofia de Hill e os ensinamentos bíblicos, não pode se encerrar no acúmulo. Precisa necessariamente se expandir em forma de legado. Provérbios 13:22 afirma: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. Esta passagem nos convida a pensar além da nossa própria existência e considerar o impacto que deixaremos no mundo. Napoleon Hill ensina que a verdadeira riqueza está no impacto que você gera na vida de outras pessoas. Isso inclui não apenas bens materiais, mas também valores, princípios, sabedoria e exemplo. O que você ensina por meio da sua vida é tão ou mais valioso do que aquilo que você doa em cifras. A construção de um legado exige visão de longo prazo, responsabilidade com as próximas gerações e compromisso com algo maior do que o próprio sucesso. Aqueles que constroem fortunas apenas para si mesmos vivem com medo de perder. Já os que constroem com o propósito de perpetuar valores vivem com paz e segurança. Um legado bem construído educa, inspira e transforma. Ele ensina seus filhos, netos e até desconhecidos a viverem com integridade, coragem, fé e sabedoria. É uma herança viva que continua frutificando, mesmo após a sua partida. Hill falava sobre a importância de deixar um mundo melhor do que o que encontramos. Isso começa com pequenas ações conscientes. Como tratamos as pessoas, como usamos nossos recursos, como conduzimos nossos negócios. Cada escolha pode contribuir para um legado duradouro ou para o esquecimento. A prosperidade duradoura só faz sentido quando está acompanhada de significado. A Bíblia reforça que o legado é uma das maiores demonstrações de sabedoria. Salmos 112:2 diz: a sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Isto não acontece por acaso, mas por preparação. O homem justo instrui seus filhos, prepara seus negócios, documenta sua sabedoria e vive de forma coerente com seus princípios.
Esse é o caminho do verdadeiro legado. Em quem pensa enriquece. Hill nos lembra que toda pessoa verdadeiramente próspera pensa além de si. A construção de riqueza passa a ter um propósito mais elevado quando deixa marcas positivas no tempo. Não é o dinheiro que define o sucesso, mas o quanto dele foi usado para construir algo duradouro. Essa é a riqueza que o tempo não apaga. A lição final é clara. Viva de modo que o seu nome continue abençoando vidas mesmo depois que você partir. Esse é o maior indicador de que sua prosperidade foi real. E que acima do dinheiro você conquistou aquilo que poucos conseguem. Relevância eterna. Essa relevância é construída a cada dia, com decisões conscientes e ações intencionais. Você constrói legado quando escolhe perdoar, ensinar, doar, orientar, proteger e inspirar. Você constrói legado quando planta árvores que não verá crescer, mas que abrigarão e alimentarão as próximas gerações. Isso é viver com propósito maior. Muitos confundem herança com legado. A herança é o que se deixa para alguém. O legado é o que se deixa dentro de alguém. A herança pode ser gasta. O legado transforma vidas para sempre. Herança sem preparo é desperdício. Legado com sabedoria é multiplicação. A preocupação de quem deseja apenas herança é com o que vai deixar. A de quem pensa em legado é com quem vai se tornar enquanto vive. Napoleon Hill descreve que a verdadeira realização ocorre quando descobrimos nossa missão, desenvolvemos nosso potencial máximo e deixamos um exemplo vivo de superação e contribuição. Quando vivemos com esse foco, nossa influência se estende além do tempo. Passamos a fazer parte de algo eterno, de uma linhagem de pessoas que não buscaram apenas ganhar, mas servir, ensinar e construir algo maior do que elas mesmas. O legado é construído também pela forma como reagimos aos desafios. Nossos filhos e netos observarão mais o nosso comportamento do que nossas palavras. Quando enfrentamos crises com fé, quando tomamos decisões com integridade, quando valorizamos as pessoas acima das coisas, deixamos um rastro de sabedoria que ecoa através das gerações. A Bíblia afirma que somos cartas vivas. Isso significa que nossa vida é uma mensagem. O que estamos escrevendo com nossos dias? Estamos apenas acumulando ou estamos edificando? Estamos vivendo para agora ou deixando marcas para sempre? São perguntas que precisamos fazer se quisermos construir uma prosperidade que vá além do nosso tempo de vida. A educação financeira que damos aos nossos filhos é parte do legado. Mas mais importante que isso é o que ensinamos sobre generosidade, trabalho, honestidade e propósito. Filhos que recebem apenas bens sem valores se perdem. Filhos que herdam princípios constroem ainda mais do que seus pais. O legado é uma semente eterna. Hill reconheceu que todos os grandes líderes que estudou tinham uma preocupação genuína com o bem-estar das próximas gerações. Eles não viviam apenas para conquistar, viviam para preparar. Não queriam apenas ser lembrados, queriam ser seguidos. E isso só é possível quando a vida que se vive inspira outras vidas a se elevarem. Por isso, comece agora a pensar sobre o que você está construindo, quais valores está cultivando, que exemplo está dando, que tipo de mundo está ajudando a moldar. O legado começa nas pequenas decisões de cada dia. Está em como você trata as pessoas, em como responde às injustiças, em como lida com o dinheiro, com o tempo e com a fé. A maior fortuna que você pode deixar não está no banco, mas na memória e no coração daqueles que foram tocados pela sua vida. Pessoas esquecem números, mas jamais esquecem exemplos. Seu nome pode virar uma referência de sabedoria ou apenas um registro em papel. Cabe a você decidir qual será a sua história. Em resumo, a filosofia de Napoleon Hill e os princípios eternos da Bíblia nos mostram que o verdadeiro sucesso não se encerra em conquistas individuais. Ele se expande, se multiplica e se eterniza. Na forma de legado. Viva com essa consciência e verá que a maior colheita vem quando decidimos plantar não apenas para nós, mas para todos que virão depois. A jornada rumo à prosperidade verdadeira, aquela que não se limita aos números, mas que transforma a alma, exige 3 fundamentos profundos: a disciplina pessoal, o ambiente ao nosso redor
e o poder das palavras que proferimos. A Bíblia e a filosofia de Napoleon Hill convergem com clareza sobre o quanto esses elementos moldam a nossa realidade. Comecemos pela disciplina. Provérbios 12:1 diz: Quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Este versículo nos ensina que a prosperidade começa com o domínio próprio. Hill afirmou que a autodisciplina é uma das chaves mestras do sucesso. Aqueles que não conseguem dominar a si mesmos estão fadados a serem dominados pelas circunstâncias. Disciplina não é apenas sobre horários e hábitos. É sobre escolhas constantes que alinham nossa conduta ao nosso propósito. É resistir à tentação de atalhos e decidir diariamente fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. A autodisciplina é o que transforma sonhos em metas e metas em realizações. Muitos têm intenções grandiosas, mas são escravos da procrastinação, do conforto e da emoção. Hill deixou claro em Quem Pensa Enriquece que a capacidade de controlar os impulsos imediatos em favor de objetivos superiores é um traço comum entre os milionários que estudou. Já a Bíblia nos lembra que o espírito disciplinado é um sinal de sabedoria e força. Agora, reflitamos sobre o ambiente. Em 1 Coríntios 15:33 está escrito: Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. O ambiente em que nos inserimos influencia diretamente nossa visão de mundo, nossas decisões e até mesmo nossa fé. Napoleon Hill afirmava que devemos proteger nossa mente como um jardim, escolhendo cuidadosamente as sementes que plantamos e as influências que permitimos crescer. Ambientes tóxicos geram pensamentos limitantes. Cercar-se de pessoas que reclamam, criticam, zombam de sonhos e vivem na escassez contamina até as intenções mais puras. Por outro lado, ambientes de fé, de propósito e de encorajamento despertam o melhor que há em nós. Hill nos aconselha a buscar o chamado Mastermind, a mente mestra, ou seja, um círculo de pessoas que compartilham da mesma visão e colaboram mutuamente para o crescimento de todos. A Bíblia nos ensina que até mesmo Jesus escolheu com cuidado seus discípulos. Ele não caminhava com todos. Ele selecionava aqueles que estariam próximos em momentos cruciais. Isso nos ensina que não devemos abrir a porta da nossa intimidade a qualquer influência. Escolher com sabedoria quem entra na nossa casa, no nosso negócio, na nossa rotina, é um ato de prudência espiritual e estratégica. Por fim, mas não menos importante, o poder da palavra. Provérbios 18:21 é categórico. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. O que dizemos constantemente molda não apenas nosso estado emocional, mas também nossa realidade externa. Hill ensinava que a repetição de palavras e afirmações forma a base do nosso condicionamento mental. A mente subconsciente aceita aquilo que é repetido com intensidade e fé. Pessoas prósperas cuidam do que falam. Elas evitam declarações de fracasso, vitimismo ou escassez. Substituem frases como nunca consigo por estou aprendendo a conquistar. Trocam isso é impossível por como posso tornar isso possível. O vocabulário revela e molda o estado interno. A Bíblia e Hill estão em plena concordância sobre isso. Palavras são sementes. Quando regadas com emoção, crescem e criam raízes. Um pai que constantemente diz ao filho que ele é incapaz está plantando dúvidas que florescerão em medos. Um empreendedor que todos os dias diz que está falindo, mesmo diante de pequenas dificuldades, está profetizando sua própria ruína. Ao contrário, aquele que afirma com convicção sua fé, sua missão, sua capacidade, atrai recursos e alinhamento com seu propósito. Há uma profunda relação entre palavra e fé. Romanos 10:17 diz: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso nos mostra que aquilo que escutamos, lemos e declaramos alimenta nosso espírito. Se cercar de palavras de vida, esperança, abundância e fé é construir um escudo contra a negatividade que nos cerca. Napoleon Hill, ao estudar os homens mais bem-sucedidos do mundo, notou que todos eles, sem exceção, tinham um vocabulário dominado por convicção, não por dúvida.
Quando falavam sobre seus objetivos, falavam como se já tivessem alcançado. Essa fé ativa se traduzia em ação contínua, e a ação constante resultava em progresso inevitável. Portanto, se você deseja transformar sua vida financeira e espiritual, comece pela base. Disciplina para agir, ambiente para crescer e palavras para construir. São esses 3 elementos que moldam não apenas os resultados visíveis, mas os invisíveis, os eternos. A prosperidade, antes de ser vista no extrato bancário, precisa ser cultivada na mente e no coração. Hill disse que o sucesso é o desenvolvimento progressivo de um ideal digno, e esse desenvolvimento exige vigilância constante sobre o que fazemos, com quem andamos e o que declaramos. Se você disciplina sua mente, escolhe seus relacionamentos com sabedoria e usa suas palavras como ferramentas criativas, você está literalmente moldando um destino de plenitude. Nada disso depende de sorte, depende de decisão. A decisão de viver com consciência e responsabilidade. E a colheita virá, porque os princípios são eternos e infalíveis. Continue firme nessa jornada. Sua transformação está a caminho, e ela começa por dentro. Existe um ponto crucial em toda jornada de crescimento, o momento em que o conhecimento precisa se transformar em prática. Esse é o divisor de águas entre quem apenas consome conteúdo e quem realmente muda de vida. E esse é o momento em que você está agora. O que diferencia os que prosperam dos que apenas desejam prosperidade é a ação. A Bíblia é clara quando diz em Tiago 1:22, sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Napoleon Hill, por sua vez, ensinou que o conhecimento só tem poder quando é aplicado. De nada adianta a revelação se ela não for acompanhada por atitudes coerentes com a fé que professamos e os princípios que aprendemos. Estamos em uma era em que o acesso à informação nunca foi tão fácil. Cursos, livros, vídeos, podcasts, lives. Estamos cercados por uma avalanche de sabedoria. E ainda assim, muitos continuam paralisados, esperando um sinal do céu, uma garantia absoluta ou uma motivação mágica que nunca vem. O problema não é a falta de instrução, mas de decisão. Hill afirmou que toda conquista começa com uma decisão definitiva. Mas o que é uma decisão definitiva? Não é um pensamento passageiro, nem uma empolgação momentânea. É um compromisso interior que não recua diante da dificuldade. É dizer, eu vou fazer e nada me impedirá. É a firmeza de Josué quando declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a determinação de Neemias que reconstruiu os muros de Jerusalém, mesmo sendo atacado, difamado e pressionado. Talvez você esteja se perguntando, por onde começo? A resposta é simples e profunda. Comece pelo que está em suas mãos. Não espere o cenário perfeito. Comece com o que você sabe agora, com o que você tem agora. O milagre da multiplicação começa com os 5 pães e 2 peixes que você já possui, não com o banquete ideal que você ainda sonha. Muitos querem prosperar, mas ainda agem como se fossem vítimas da vida. Preferem culpar o governo, o mercado, a falta de apoio, a infância difícil, a economia, o momento. Isso é um desvio perigoso. A Bíblia nos mostra que mesmo no deserto, Deus enviou maná. Mesmo em tempos de seca, os profetas prosperaram. E Hill concluiu, após décadas de pesquisa, que os grandes homens e mulheres de sucesso desenvolveram o hábito de assumir total responsabilidade por suas vidas. Ação consciente é fruto de propósito claro. Quando você sabe por que está fazendo algo, não se deixa distrair facilmente. Hill dizia que um propósito definido é o início de toda realização. E Jesus ensinava que onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Se o seu coração está em um chamado verdadeiro, suas atitudes vão refletir isso todos os dias. E mesmo que venham quedas, você vai se levantar com ainda mais força. Agora, imagine aplicar tudo o que falamos neste vídeo. Imagine levantar-se amanhã e tomar posse do seu tempo com disciplina. Escolher ambientes que alimentem sua fé. Falar palavras que plantem prosperidade em sua mente. Servir pessoas com valor real.
Buscar primeiro o reino de Deus. Dominar suas emoções. Agir com coragem mesmo diante da dúvida. Recusar desculpas. Recusar o conformismo. Recusar a estagnação. Imagine o impacto disso em 1 mês, em 1 ano, em 5 anos. Esse é o poder do que você aprendeu aqui, se decidir aplicar. Porque tudo isso não é teoria, é um convite à transformação. E você só precisa dar o primeiro passo. Se você chegou até aqui, já deu provas de que está comprometido com sua evolução. Mas o compromisso verdadeiro começa quando você sai do consumo e entra na criação. Saia da posição de espectador e entre na arena. Faça planos, trace metas, escreva declarações de fé, reveja suas palavras, escolha bem seus relacionamentos, organize suas finanças, invista no seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Torne-se a pessoa que Deus projetou para você ser. Você não está sozinho nessa jornada. Há um Deus que caminha com você. Há princípios eternos ao seu favor. E há uma comunidade de pessoas despertando, como você, para um novo tempo de consciência e ação. Não deixe para amanhã a decisão que pode transformar seu destino hoje. Lembre-se, os milagres mais extraordinários da Bíblia aconteceram depois de um passo de obediência. Moisés levantou o cajado antes que o mar se abrisse. Pedro lançou a rede antes de ver os peixes. A viúva encheu os vasos antes de ver o azeite se multiplicar. Essa é a lei espiritual. A ação precede a manifestação. Quando você age com fé, o céu se move a seu favor. Quando você dá o passo, o caminho aparece. E quando você decide agir com base nos princípios eternos, você ativa uma força invisível que trabalha por você, mesmo quando você dorme. Por isso meu convite é direto. Haja. Haja agora. Haja com fé. Haja com coragem. Haja mesmo com medo. Não espere mais um vídeo, mais uma confirmação, mais um empurrão. O que você precisa já foi revelado. O que falta agora é a decisão de viver tudo isso. E se esse vídeo te despertou para isso, comente aqui embaixo. Estou em ação. Essa será sua âncora. Seu ponto de partida. Seu sinal para o universo e para Deus de que você não apenas ouviu, mas decidiu viver de forma diferente. A fé sem ação é vazia. A visão sem prática é apenas ilusão. Mas quando o conhecimento encontra atitude, o impossível se curva diante de quem tem propósito. Você está pronto? Então é hora de agir. Chegamos ao final de uma jornada profunda que conecta sabedoria milenar, princípios espirituais e estratégias comprovadas para a prosperidade. Mas a pergunta mais importante agora é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Em Tiago 2,17, está escrito: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Isso significa que saber não é o suficiente. Crer não é o suficiente. Desejar não é o suficiente. A fé verdadeira se manifesta na prática, nas atitudes, nas escolhas diárias. E é exatamente esse o ponto central da filosofia de Napoleon Hill. Em Quem Pensa Enriquece, Hill afirma que o pensamento é apenas o primeiro passo, mas é a ação persistente que produz resultados. Você pode ter absorvido todas as verdades aqui compartilhadas, pode ter sentido o coração arder em esperança, pode até ter visualizado uma nova vida. Mas se não decidir aplicar, nada mudará. A Bíblia é clara, não basta ser ouvinte da palavra, é preciso ser praticante. O apóstolo Tiago reforça isso em sua carta ao dizer que quem ouve e não pratica é semelhante ao homem que olha no espelho, mas logo esquece quem é. Napoleon Hill descobriu que o maior obstáculo à riqueza não era a falta de oportunidades, mas a ausência de decisão e ação. Os grandes realizadores não são aqueles que esperam condições perfeitas. Eles criam condições através da sua atitude. Eles caem, mas se levantam. Eles enfrentam rejeição, mas persistem. Eles têm fé, mas agem. É aí que reside a diferença entre aqueles que apenas sonham com prosperidade e aqueles que a realizam. Os realizadores fazem da fé o combustível de sua disciplina. Fazem da palavra uma ferramenta de transformação e fazem do ambiente um solo fértil para plantar seus projetos e colheitas futuras.
Romanos 12:2 nos diz: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esta renovação é um processo intencional. Ela exige vigilância, esforço e direção. Você não muda sua mente por osmose. Você muda sua mente pela repetição de verdades, pela imersão em novos padrões e pela recusa consciente de aceitar qualquer pensamento que não esteja alinhado com seu propósito maior. Muitos chegam até este ponto do vídeo esperando encontrar uma fórmula mágica. Mas a verdade é que o verdadeiro segredo sempre esteve dentro de você. E isso é o mais poderoso de tudo. Deus nos criou com o poder de escolha. E dentro dessa escolha está o nosso destino. A prosperidade não é o fim. Ela é uma consequência. O fim é o propósito. E todo aquele que encontra um propósito digno e vive por ele com fé, ação, disciplina e sabedoria, inevitavelmente será recompensado. A Bíblia confirma em Deuteronômio 28 que a obediência aos princípios divinos atrai bênçãos que virão sobre ti e te alcançarão. E agora, depois de tantos princípios compartilhados, depois de tantas verdades reveladas, o que resta é apenas uma coisa: decisão. Decida assumir o controle da sua vida financeira e espiritual. Decida ser fiel ao seu propósito. Decida moldar seu vocabulário, cuidar de seu ambiente, disciplinar seus hábitos. Decida viver de forma consciente e com responsabilidade. Porque os céus já disponibilizaram os recursos, os dons e os talentos. Agora falta apenas um elemento: a sua decisão. Antes de encerrar, quero te fazer um convite. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, se despertou fé, entendimento ou um desejo verdadeiro de mudança, escreva aqui nos comentários a frase: a verdadeira riqueza começa dentro de mim. Isso será o seu compromisso público com a transformação. Um ato simples, mas poderoso, de declarar que você está pronto para viver segundo princípios eternos. Além disso, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você pode ser o canal pelo qual a vida de outra pessoa será completamente restaurada. Não subestime o poder de uma palavra no momento certo. E se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Estamos apenas começando uma jornada de sabedoria, fé e prosperidade. Agradeço por ter ficado até aqui. Que Deus abençoe seu caminho. Que a sua fé seja ativa, sua disciplina seja firme, suas palavras sejam criadoras e sua vida seja abundante em propósito e em frutos. Nos vemos no próximo vídeo.